Olá, tudo bem? Estou aqui para conversar com você a respeito do Março Amarelo. O que é o Março Amarelo? É uma ação que se desenvolve anualmente na medicina veterinária, essencialmente de cães e gatos, e que visa promover, esclarecer as condições relacionadas à doença renal crônica em cães e em gatos. Então, a doença renal crônica, ela acomete grande parte dos cães e gatos, dos nossos pets, e muitas vezes ela é silenciosa. Então, de modo geral, no começo do curso da doença, esses animais eles não apresentam sintomas evidentes. E isso faz com que muitas vezes a doença passe desapercebida, e uma vez que há uma progressão da doença, e naturalmente ocorre essa progressão, esse pet ele passa a apresentar diferentes sintomas, como por exemplo perda de peso, redução do apetite, que ainda são considerados sintomas iniciais. Sintomas mais importantes que podem ser manifestados, como vômito, diarreia, que também são sintomas inespecíficos, ou seja, eles decorrem de diferentes doenças. Quando é na doença renal crônica e esses sintomas são manifestados, a doença já está muito à frente. Então, entre outras intenções, o Março Amarelo ele visa informar sobre o diagnóstico precoce da doença renal crônica. Então, é bem importante que você crie a cultura, o hábito de levar o seu pet ao médico veterinário de sua confiança, peça esclarecimentos em relação ao que é a doença renal crônica e quais exames são importantes que sejam realizados para que se faça esse diagnóstico o mais precoce possível. Uma vez feito o diagnóstico, não significa que todos esses cães ou todos esses gatos precisam usar medicamentos, precisam ser submetidos a tratamentos, mas eles necessariamente precisam ser submetidos a um acompanhamento sequencial. Então, regularmente, você precisaria, neste caso, voltar à clínica veterinária para que se faça avaliação física, então verifique-se o peso, a condição de massa muscular, de gordura do seu pet, se ele está se mantendo hidratado. Consequentemente, se associam alguns exames laboratoriais, agora não mais para diagnóstico, e sim para se verificar a progressão da doença ou a estabilidade da doença. Porque se há uma tendência à progressão, se antes de que o paciente manifeste sintomas, o colega já faça a intervenção de tratamento, quando necessário, você consegue manter a qualidade de vida do seu pet. Ele vai viver mais tempo e com uma condição física, uma rotina normal. É muito importante que se caracterize duas condições relacionadas à doença renal crônica. Uma delas é a irreversibilidade. Então é uma doença que é irreversível, ela não se cura, ela não volta a ser melhor do que ela é hoje, no sentido de progressão, tá? E ela também é progressiva, ou seja, se há uma tendência à progressão e irreversibilidade, significa dizer que se você faz o diagnóstico tardio, você não consegue recuperar uma condição boa do seu paciente, ou do seu pet no caso. Enquanto que se você faz o diagnóstico precoce, você monitora a tendência à progressão e com isso você consegue aumentar a longevidade do seu pet e manter a qualidade de vida dele, tá? Outro dado importantíssimo nós identificamos, infelizmente, uma taxa alta de manifestação de doença renal crônica em cães ou em gatos novos. Existem casos que se diagnostica a doença e esse pet ele tem menos de 1 ano de idade, menos de 2 anos de idade. Então, não ignore essa possibilidade. Peça informações ao seu clínico veterinário de confiança. Uma vez feito o diagnóstico, parta com o monitoramento, o acompanhamento e entenda se há uma tendência à progressão. E aí há uma necessidade de intervenções terapêuticas pontuais, tá? É importante frisar também que não há uma condição de tratamento que se aplique a todos os pacientes com doença renal crônica. Nós teremos a oportunidade de conversar novamente a respeito das características da doença renal crônica, dos graus de gravidade da doença renal crônica e também de aspectos gerais do tratamento. É claro que é importante
entre outras coisas, caracterizar a necessidade do seu pet em relação a aspectos de tratamento individualizados para ele.